Estamos no mês de novembro, mais conhecido como Novembro Azul, que dentro do calendário da saúde tem como foco, na verdade, a prevenção ao câncer de próstata e envolve os cuidados com a saúde do homem. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a coordenadora da Atenção Básica de Ferraz de Vasconcelos, Claudineia Vieira. Claudineia, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Obrigada, Sandra. Claudineia, vamos falar de saúde do homem, coisa difícil de convencê-los a procurar uma ajuda médica, né? Exato. E é por isso que ele configura um mês inteiro de ações de prevenção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a campanha, né? Para quem ela se destina e quais são os preventivos, né, necessários e focados nesse mês. Sandra, na verdade ficou muito famoso, né, o Novembro Azul, né, e aqui na cidade já há vários anos que a gente consegue fazer aí um mês com ações bem voltadas mesmo para a saúde do homem e de uma forma integral também, não é somente para a prevenção do câncer de próstata, né? E é muito difícil, né, chamar esses homens, mas acho que talvez por ter já muito tempo essa campanha, eles já procuram. A gente tá no finalzinho de outubro, né, saindo do Outubro Rosa e já estão me perguntando, e aí, vai ter aquele exame de PSA no posto? E a gente já tem recebido bastante demanda, né? Então, pro mês de novembro, aqui em Ferraz de Vasconcelos, a gente tá tentando trazer até um pouquinho mais diferenciado, além do PSA, que é um exame, na verdade não é um exame de rastreio, tá, de câncer de próstata, mas ele é um auxílio, é um diagnóstico no auxílio da doença, tá? Um exame de sangue. Exatamente, né? É bom frisar isso. O PSA é um exame de sangue, tá? É uma coleta de sangue que é realizada, mas ele é em conjunto, tá? Eu sei que existe um preconceito em relação ao toque, né, retal, mas o ideal é realmente que tenha um conjunto. É claro que é o médico que vai avaliar na consulta se é necessário toque ou se é necessário somente o exame, tá? Mas vale aí ressaltar que não é somente o PSA que é um exame de rastreio, e sim o conjunto numa consulta médica ou num acolhimento até de um profissional de saúde, tá? Então esse mês de novembro a gente vai focar nas coletas, sim. Existe um público-alvo aí que o próprio Ministério da Saúde preconiza, que são homens a partir de 45 anos que tenham um histórico familiar, tá? Ou a partir dos 50 que não tenha histórico, mas que precise fazer, nunca fez um exame de PSA, e pode ser também em conjunto aí com o toque retal. Claro que o toque retal a gente precisa do especialista, urologista. Pode ser que esse mês de novembro a gente consiga fazer. A gente, alguns anos atrás, a gente tem um centro de especialidade em Ferraz, a gente conseguiu fazer uma campanha bem legal. Vamos ver se esse ano a gente consegue estender também. A gente conseguiu trazer os 2 urologistas que a gente tem na rede e fazer aos sábados os 2 exames, tanto o clínico, né, que é o toque retal, como também as solicitações aí de PSA, tá? Então, o público-alvo, homens de 45 anos com históricos na família de câncer de próstata ou a partir de 50 anos, tá? Mas a gente quer, assim, em Ferraz, envolver outras coisas, tá? Não é somente o câncer, né, o câncer de próstata. A gente tem que pensar no homem de uma forma integral, a saúde. A gente tem doenças que não são transmissíveis, mas são crônicas. E a gente sabe que tem uma estatística muito alta aí, que são pacientes hipertensos e diabéticos. Então a gente tem bastante homens, né, que nem sabem que tem um problema de pressão alta. E eles não vão numa unidade básica de saúde, tá? Então a gente tá tentando não, a gente vai focar, tá, esse mês também nessas doenças, tá? Fazer controle de pressão arterial, fazer o teste de glicemia capilar também para ver se de repente dá alterado ou não. Então as unidades, além da ação educativa e as solicitações também aí para os exames de sangue de PSA, a gente também vai incluir aí pressão arterial, o teste de glicemia também. As consultas médicas a gente também está querendo estender a partir desse mês de novembro, tá? A gente já tem 2 unidades básicas em Ferraz que tem um horário estendido e a gente vai tentar facilitar, vamos facilitar nesse mês de novembro, né? Para os homens passarem em consultas médicas, que muitas vezes a gente pensa que é só também, né, o câncer de próstata, e ele tem outras demandas que, por ele
trabalhar e ele não consegue. Então a gente... E no horário, assim, durante o dia, Exatamente. Né? Então essas nossas 2 unidades, a gente tem um horário estendido até as 21 horas. Então a gente vai tentar aí... Tentar não, vamos, né, tirar o tentar, né, da palavra. Nós vamos fazer uma coisa bem legal aí e vamos divulgar, tá? E só para complementar, tá? Fora isso também, além do câncer de próstata, tô com outro câncer na cabeça aqui. A gente também vai falar das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, antes da gente entrar nesse assunto das ISTs, Claudinei, você falou dessas 2 unidades que tem horário estendido, né? Quais são essas 2 unidades? Tá, é a unidade do centro, que agora está funcionando na rua Marechal Rondon 32, que é o CS2, Mário Margarido, tá? E a UBS CDHU, que fica na Américo Trufelli, que é lá do outro lado, próximo da estação Gianete. Tá? Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo aqui nesse podcast, você quer agendar uma consulta pro marido, pro namorado, na verdade você, homem, você tem que tomar atitude. A gente às vezes acaba deixando também ao cargo da mulher fazer isso, que também não é certo, mas enfim, vamos contar com a parceria dos dois, ou então você que está nos assistindo e quiser e puder, tiver só disponibilidade de tempo de você ter uma consulta no período noturno, então essas 2 unidades básicas têm atendimento e é possível que ele passe para já fazer esse combo aí de consultas e de exames, né? Exato, tanto que essas 2 unidades, como a gente falou das ISTs, elas têm testes rápidos, tá? Nessas unidades disponíveis até as 20 horas. Então, de repente, eu quero fazer um teste de HIV, eu quero fazer um teste de sífilis, ele pode estar procurando, é uma demanda espontânea, não precisa de agendamento, tá? Vacinação também, tem algumas vacinações que são obrigatórias, né, para adulto, e às vezes o pessoal não toma, uma antitetânica, hepatite B, que também é uma IST, tá? Então, eles podem estar procurando, tá? Não precisa ser o posto de referência, mas essas 2 unidades, elas atendem até as 20 horas também. E um acolhimento, às vezes não tenho aquela vaga no momento, eu tenho um enfermeiro que ele faz esse acolhimento, ele faz a consulta de enfermagem também e pode direcionar esse paciente homem para um atendimento mais específico. Entendi. E aí tem essa questão ainda, né, que a gente estava falando dos tabus, né, Cláudia? E a gente vê que o homem, ele acaba tendo uma procura maior quando ele apresenta já um sintoma, quando ele já está numa situação que muitas das vezes acaba indo até para o pronto-socorro, precisando de um atendimento mais emergencial, né? Qual que é a mensagem, a grande mensagem que fica a nós, como você bem falou no início, a gente está saindo do Outubro Rosa, que foi um mês de uma ampla campanha de saúde da mulher, para que a mulher se cuide, que ela tenha os exames em dia, mas também fica aí esse recadinho para que os homens também acompanhem esse bom exemplo das mulheres, que é o cuidado com a saúde, né? Na verdade, eu vou dar um recadinho para você, homem, né? Procure uma unidade básica de saúde, um acolhimento, né? A gente tem várias ações e serviços, né, nas unidades básicas de saúde voltados para a saúde do homem também, tá? Não somente no mês de novembro, mas a gente estende o ano inteiro. Então, o recadinho é isso, prevenção acima de tudo. Mesmo porque, gente, o câncer de próstata, ele é silencioso, ele não dá sinal, tá? E a gente tem aí uma taxa de mortalidade muito alta, que é de mais de 28% no Brasil. Cláudia, você que coordena as unidades básicas de saúde, o que tem, quando a gente fala de saúde do homem, você tinha citado os dados da hipertensão e da diabetes, eles ainda estão no topo, né? Quais seriam aí as 3 principais procuras aqui, ou pacientes que já são diagnosticados, enfim, que fazem tratamento? O que a gente tem mais de incidência aqui dos homens de Ferraz? A hipertensão arterial, né? A diabetes também. São as doenças crônicas, na verdade não é só Ferraz, tá? É Brasil. Ainda tá no topo, tá? As doenças aí cardiovasculares, porque são fatores de risco. Não é que eu vou desenvolver uma doença do coração, mas se eu sou hipertenso, eu já tenho uma tendência. E uma outra situação também é a obesidade devido à má alimentação. Então é um conjunto. O fumo também, tá? E aí muitas vezes o pessoal não sabe, Sandra, mas a gente tem vários serviços dentro da unidade. Eu tenho grupo de tabaco, eu tenho orientações nutricionais, né, em relação a essa parte. O paciente, eu quero me pesar hoje, ele pode ir numa unidade de saúde, ele pode ver as medidas antropométricas dele, que é o peso e a altura, ele pode verificar uma pressão independente, tá? Ele pode chegar ali no momento, eu gostaria de verificar minha pressão. Ele pode fazer isso. Então, são serviços de demanda espontânea, tá? Então, as principais doenças ainda no Brasil, infelizmente, e até de comorbidade e mortalidade, as doenças circulatórias, que a gente tem como referência hipertensão, diabetes,
obesidade e o sedentarismo, que são fatores de riscos. Quando a gente fala do sedentarismo, e a gente pode colocar, e até essa questão da alimentação e desses hábitos, que quando você chega numa faixa etária, principalmente os homens que já estão aposentados, não tem mais aquela atividade física do dia a dia do trabalho, né, que acabam se aposentando e ficando mais em casa, é aí que acomete mais? Geralmente, talvez sim, talvez não, porque eu conheço, a gente tem vários grupos de pacientes idosos, é claro que vem a idade também é um fator de risco, mas de repente eles se cuidam mais. Eles vão mais nas UBSs, os idosos. Os idosos. Exatamente, tá? E o homem, muitas vezes, nessa rotina dele de trabalho, de estudo, né? Ele se alimenta mal, ele não vai conseguir um tempo para fazer, talvez, uma atividade física. E muitas vezes eles acham assim, eu já vou trabalhar a pé, eu vou de bicicleta. Não é. Como se tivesse suficiente. E não é o suficiente e nem se caracteriza como uma atividade aí física, porque você tem que focar naquilo, eu tenho que estar com a roupa certa, eu tenho que estar com um tênis, eu tenho que sair com aquele objetivo, né? Então, a gente percebe sim que eu tenho os idosos, que eu tenho um maior ganho de peso, mas de um modo geral, eu não vou te falar estatisticamente, mas é um conjunto, tá? É idade, obesidade, né? A obesidade é a má alimentação junto com realmente a falta de exercícios, enfim, e tem até o conhecimento, que muitas vezes ele é sozinho também, tá, gente? A gente fala disso, pensar na parte física, tem a emocional, né? A gente também tem aí, muitas vezes o homem, tem medo, eu não preciso de ajuda, né? E muitas vezes ele precisa. Então a gente tem vários grupos também nas unidades que ele aborda, né, essa parte também emocional, porque também tem a ver se eu não me alimento direito, se muitas vezes eu não tenho um grupo social, né? Quando a gente fala de saúde, é um contexto. Eu tenho que ter, a saúde é o bem-estar, mas o meu bem-estar eu também tenho uma rede de comunicação, eu tenho que ter um lazer, né? Então a gente também tem procurado agora nas nossas unidades, até as novas, uns espaços para a gente fazer ações coletivas, mas de um modo geral, trazer coisas, não é só, vamos fazer exercício, não. Vamos fazer uma roda de conversa, vamos trazer de repente um psicólogo, vamos trazer um multiplicador, um profissional de saúde que traga uma outra atividade ali. Tem os grupos de tabaco também nas unidades que a gente está aumentando, matriciando, que a gente traz essa demanda. Muitas vezes o fumo é uma dependência química, né? Sim. Mas também é um respaldo, dá uma sensação de alívio, uma sensação, eu tô estressado, eu vou fumar. E o cigarro, o tabaco também é um fator de risco. Então a gente também tem que procurar esse emocional, tá? Trabalhar esse emocional. Os homens não gostam, né? Quando a gente fala do emocional. Mas faz parte, é tudo um conjunto, tá? Para um bem-estar e uma saúde com maior qualidade. É verdade. E você que está nos assistindo aqui nesse podcast, se você se identificou de alguma maneira, e aí você tá sentindo alguma disfunção, seja com um aspecto físico ou como a Clau bem falou, um aspecto emocional, esses sintomas a gente abordou aqui no podcast, depressão, ansiedade, que são fatores que interferem muito na saúde, né? E às vezes pode ser que um desses fatores tenha e com certeza vai ter um impacto na sua saúde física. E é muito interessante saber que a quantidade de grupos de trabalho que existe nas UBSs, né? É aquela coisa que as pessoas às vezes não têm tanto conhecimento de tantas atividades que acontecem lá dentro, né? Exato, muitas vezes, igual a gente estava falando anteriormente, antes de começar, eu procuro quando eu tenho a dor, eu procuro quando eu tenho uns sintomas. E aí a gente não pensa na prevenção, a gente traz muitas informações, muitas vezes a gente anuncia uma programação, vai ter isso, o pessoal vai para fazer o exame, mas ele não quer participar daquela roda de conversas. E, na verdade, ali sai muita informação importante, né? Quando uma nutricionista fala de alguns alimentos, aí tem gente, mas para comer bem eu vou gastar. Não, às vezes não. Então, às vezes são detalhes. Olha, em vez de eu comer muito no almoço, vamos comer um pouquinho em cada horário. Então, tem todas essas orientações que eles trazem e trazem alternativas de alimentação. Muitas vezes, não é nem o dinheiro, e sim como você come, a quantidade e os horários. Então, assim, a gente tem muitas ações, tem muita coisa boa aí nas unidades. E em breve, a programação do Novembro Azul, até dia 1º, já vai estar disponível. Vou passar para você também. Tá certo. Clau, muito obrigada pela sua participação aqui no Pod da Região, por você ter dado todas essas informações e falado aí sobre as ações da saúde em Ferraz de Vasconcelos. Imagina.
Para você que nos acompanhou nesse podcast, hoje a gente falou sobre as ações do Novembro Azul. É um mês dentro do calendário colorido da saúde que vai abordar a saúde do homem, com foco na prevenção ao câncer de próstata, mas aqui a gente falou de um contexto de saúde integral, de saúde emocional, de saúde física. Então, faz a sua própria avaliação aí na sua casa, vê como é que tá a sua saúde, procure uma unidade básica mais próxima e cuide-se. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso eterno agradecimento. Lembrando que o Portal da Região é a notícia que você precisa.